Olá amigos, mais uma vez pela Dourados Web TV, programa Ponto de Vista, tratando de temas variados. Hoje gostaria de falar para vocês sobre o tema espiritualidade e saúde. Bom, nas diversas andanças minhas por aí e tratando desse tema na universidade, e o tema aborda também a dimensão religiosa, um aluno da universidade, talvez para me provocar, sabendo que eu sou religioso, me abordou com uma pergunta, aliás, antes da pergunta, me abordou dizendo: senhor padre, gostaria de dizer que eu sou ateu. Eu acho que ele pensou que com isso ia me provocar. E eu lhe respondi dizendo: olha, graças a Deus, né? Graças a Deus que você é ateu, porque isso é um problema seu, não é meu, né? Cada um tem os seus problemas, cada um tem a sua fé. Quando a gente pensa em espiritualidade e saúde, a gente precisa se reportar que a espiritualidade é uma das dimensões do ser humano. A própria Organização Mundial da Saúde já olha para esta temática, lembrando que o ser humano tem a dimensão corpórea, psíquica, social e espiritual. Portanto, já se estuda com bastante frequência sobre a temática da espiritualidade nos processos de qualidade de vida. É claro, quando a gente fala de espiritualidade, e sobretudo no meio acadêmico, existe certas rejeições e tem suas razões de ser. No passado, sobretudo através dos filósofos da suspeita, Marx, Nietzsche e Freud, houve uma rejeição, que perdura de certa forma até hoje. Qual era a experiência destes homens em relação à religião? Sobretudo a religião cristã, porque eles são ocidentais. Eles perceberam, de certa forma, pelo um certo preconceito, mas também pela convivência com certos homens e mulheres que se diziam de fé, que aquilo que se proclamava e aquilo que se vivia nem sempre, de fato, era verificável na prática. Então, por isso, uma dicotomia entre a vida e aquilo que se dizia desejar viver. Mas a gente, quando olha já nos tempos pós-modernos, a partir de pesquisas científicas para a dimensão da espiritualidade e seus efeitos na saúde, percebe-se que naqueles pacientes, e aí há pesquisas realmente sérias, onde se faz oração, sobretudo quando a pessoa está hospitalizada, onde a pessoa tem a oportunidade de ser acompanhada por uma boa espiritualidade, os efeitos são efeitos muito benéficos. Isso, aqui no Brasil, sobretudo, a Universidade de São Paulo vem estudando com uma certa frequência e tem percebido isso. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente deve lembrar que espiritualidade não é sentimentalismo, espiritualidade não é mágica. Muita gente, às vezes, procura a espiritualidade como numa relação de compra e venda, como se fosse no supermercado e ali pudesse comprar uma espiritualidade para resolver seus problemas imediatamente. Não, a espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, ela é fruto de lutas, é fruto também da força de quem procura realmente passar pelas feridas e pelos arranhões para encontrar um caminho de felicidade duradoura. Por isso, esta consonância dos processos psicológicos e espirituais nas diversas etapas. Se a gente olhar para a psicologia, a pessoa tem diversas etapas de crescimento, de crescimento humano. Assim também, na dimensão da espiritualidade, a pessoa também precisa passar por essas diversas etapas do crescimento humano. Na Sagrada Escritura, pensando aí na dimensão ocidental do cristianismo, que é a religião preponderante aqui no nosso mundo ocidental, se fala sobre a espiritualidade a partir dos efeitos do espírito, dos efeitos ou dos frutos do espírito, para aquele que tem uma vida religiosa verdadeira. Quais seriam os frutos, então, desta vida espiritual? A própria Sagrada Escritura diz que são vários, Primeiro, o amor, esta relação gratuita que se tem com as pessoas. Depois, a alegria, a paz, a bondade, a felicidade e a mansidão. São coisas que, se verificável na vida de uma pessoa, você pode, então, identificar aquela pessoa, como a gente costuma dizer, é uma pessoa boa, é uma pessoa saudável. Então, a verdadeira espiritualidade é aquela que provoca uma liberdade interior.
que liberta a pessoa de certas ideologias, de certas magias e coloca a pessoa em um processo de crescimento para que ela realmente tenha, né, as condições de viver diante da sociedade conscientemente, né, livremente, portanto, com relações maduras. Alguns pensadores também que não são cristãos trazem, né, esta dimensão da espiritualidade nas suas reflexões. No mundo ocidental nós conhecemos também o Dalai Lama, né, que é aquele budista tibetano que reflete sobre esta temática. É um personagem bastante conhecido hoje no mundo todo. E ele fala que a espiritualidade é um modo de ser, um modo de interpretar a vida, e é um modo que a gente vai aos poucos aprimorando para uma mudança interior, passando de um estado onde a gente não é tão bom para um estado melhor. Isso dito por um monge tibetano. E diante da espiritualidade cristã, como é que a gente pode ter uma boa espiritualidade? Portanto, ser uma pessoa saudável, ter qualidade de vida. Bom, nós devemos lembrar que nós estamos no mundo ocidental, um mundo marcado pelas tecnologias, um mundo marcado pelo barulho. No nosso país hoje a grande maioria vive em centros urbanos, né? Os nossos centros urbanos, nós sabemos como funciona, né? Não são lugares de silêncio, e o silêncio é a chave para uma boa espiritualidade. Quem sabe silenciar, silenciar não significa só deixar de falar, mas significa também interiormente saber trabalhar certas coisas. Quem sabe silenciar, portanto, encontra um processo de paz e um processo de acolhimento, mas igualmente precisa enfrentar seus medos e sua solidão. Só aquele que, no processo de paz e de acolhimento, ao mesmo tempo também pode olhar para os seus medos e sua solidão, pode crescer também na dimensão da espiritualidade. Então, como é que nós vemos hoje a nossa sociedade? Que não silencia. Se está em casa, está na cozinha, liga a TV. Se está numa fila de um banco, não consegue ficar na fila do banco sem olhar para o celular para estar vendo as notícias. Se está na rua, está sempre com um fone no ouvido, ouvindo música. Como silenciar diante de uma realidade como essa, portanto, como ter uma boa espiritualidade? E por que é preciso a gente fazer silêncio? Porque é o silêncio interior que vai nutrir esta minha relação com aquele que transcende a dimensão humana, que no nosso caso ocidental é a pessoa de Jesus Cristo. Então, para silenciar, a gente precisa de alguns passos e, portanto, para ter essa boa espiritualidade. O primeiro deles é fugir de conversas frívolas. As mídias sociais, por exemplo, de modo particular, nos encoraja a desperdiçar palavras, né? A ter palavras realmente e a dizer palavras que não constroem. Frear a língua quando a gente sentir vontade de reclamar. Às vezes vemos uma sociedade que reclama muito mais do que agradece. E a reclamação é o oposto da gratidão. Depois, evitar compartilhar opiniões sobre qualquer assunto, porque nós não sabemos de tudo, né? Não somos donos da verdade. E aprender a agradecer. Resistir também à compulsão de preencher os momentos vagos que surgem na nossa vida e preenchê-los através de barulhos, né? Ou com barulhos. E finalmente, poder se manter silencioso quando se deseja criticar os outros. Esses passos nos ajudam a silenciar o interior, portanto, criar uma relação consigo e uma relação madura com o outro, e no nosso caso, pessoas que acreditam em um ser transcendente, uma relação também com Deus. Eis, portanto, meus amigos, um modo de construir uma boa espiritualidade e assim também, consequentemente, construir uma boa qualidade de vida. Deixamos aqui essas dicas para você, nos encontramos amanhã, se Deus nos permitir.